Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Fazendo aqui a hora do café. O que seria a hora do café? Algumas vezes eu gosto de vir aqui de manhã tomar um café com vocês, responder perguntas, etc, etc, etc. E hoje eu chamei uma aluna minha para tomar café comigo. Vamos ver se ela vai topar e é empreitada. Para mim é sempre muito gostoso conversar com vocês. Ui! Gente, caiu tudo aqui, enroscou, peraí. Ui, meu caderno enroscou no fio do fone. Ai, gente, nossa, é o frio, é o frio. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá muito frio? Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver se vai dar certo. Bom dia, pessoal. Tá muito frio aí? Eu nem vi quanto tá em São Paulo hoje, mas tá menos frio do que eu esperava. Todo mundo ficou me assustando, falando que ia fazer 4 graus. Oi! Oiê, bom dia. Bom dia, tudo bem? Ixi, deixa eu arrumar que eu fiquei toda cortada aqui. Oi! Bom dia. Bom dia, Laísa, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, obrigada por ter topado aí o convite para tomar um café comigo. Você está com seu café aí ou foi só um Tchá, pretexto? Eu tô com o meu aqui, ó. tchá. Tá frio aí? Aqui sim. É, mas para Ribeirão Preto tá frio, mas né, para geral talvez seja mais ou menos que o restante. É, o bom de Ribeirão é que sempre tá um tempinho mais ameno, assim, né? Eu gosto de Ribeirão. Sempre seco. Tá bastante seco, assim. Sim, e como você está? Tô bem. Pós-vacina, também Ótimo. vacinou ontem. Uhul. Que bom, que bom. Nossa, temos que comemorar mesmo, né? Quando que você vai tomar a segunda dose? Ou foi dose única? Outubro. Eu tomei Ah, ontem a AstraZeneca. Eu inicialmente tive alguns sintomas, mas aí é? me dei o direito de dormir bastante e já acordei bem melhor, assim, e foi bem tranquilo. Ah, que bom, né? Que bom. Isso que assim, essa questão de reação, às vezes dá em algumas pessoas, em outras dá mais, em outras dá menos, mas nada como a reação de estar, né, imunizada. Essa Com a não tem nem o que esperança falar, né? com a esperança de que as coisas vão aos poucos retomando os seus eixos, assim, né? O importante é a gente ver que menos pessoas estão ficando em situações bem complicadas e vindo à morte, tudo, né? Então a vacina é muito importante por isso. Que legal. Exato. Muito bem, me conta um pouquinho assim, como está o seu dia em termos de organização? O que você já fez hoje relacionado à sua organização pessoal? Dormir bem. Ah, muito bem, tá certo. Já é muito bom, né? Muito bom. E qual que é a importância de uma boa noite de sono para sua organização da rotina? Tudo, a minha produtividade é outra quando eu durmo bem, né? Eu fico mais tranquila, eu não fico apagando fogo. A concentração nas sessões de trabalho, ela é bem melhor, também nos estudos. Eu acho que você perde, né? Perde esse tempo e ganha em qualidade do trabalho, assim. Nossa, total mesmo. E como que tá a sua agenda? Assim, Ai, hoje hoje tem bastante coisa, você já trabalhou em algumas coisas na sua agenda? eu acordei faz pouquíssimo tempo. Ah, porque é É, inverno, né? Normal. Eu acordei mais tarde hoje também. mas eu agora às 11h30 eu vou estar no trabalho. Lá eu já tenho mais ou menos o que eu vou fazer. Se restou algumas coisas de ontem, intimações para receber, alguns prazos, orientação de estagiários. Hum. Depois eu tenho o Pilates, que é algo que me ajuda bastante também. E tá livre o resto do dia para estudar, para ler, enfim. Hoje tá um dia tranquilo. Acho Ah, que que bom. aquele post, né, sobre a organização do dia da vacina me ajudou bastante, né? Porque como agenda com antecedência, eu já sabia que esses 3 dias ia ficar mais tranquilo para eu poder, se eu tivesse alguma reação, eu poder ficar mais tranquila, assim. Já deixei Sim. comidinhas prontas, assim. Ah, nossa, que bom, né? Tudo que a gente puder adiantar, quando a gente sabe que pode ter algum dia que pode ter alguma questão, né? Como na coisa da vacina,
é bom. Isso vale para qualquer situação, né? Às vezes você vai passar por uma semana meio complicada, assim, com um monte de eventos ou com provas, coisas da faculdade, do mestrado, doutorado, ou por uma semana com um monte de processos aí com prazo que tem que revisar. O quanto você conseguir adiantar já é muito bom, porque quando a gente não adianta, sabendo que vai precisar do negócio, a gente acaba trabalhando muito em cima do urgente, apagando incêndio, né? Tipo, pedindo comida e coisas desse tipo. Então é bem legal fazer assim. Olha, só para compartilhar com você, hoje é dia 20, né? Dia 20 na minha agenda tem uma coisa, um propósito muito claro, que é pagamento de contas da empresa, que elas vencem no dia 20. Então, para mim, assim, é uma coisa que depois que a gente terminar aqui o nosso cafezinho, eu já vou me debruçar para finalizar. Uma boa prática que eu tenho, assim, não sei se você também faz, eu quero até te perguntar para você falar aí pro pessoal, eu foco primeiro no que está assim na minha agenda nessa parte de cima, que são aqueles compromissos do dia inteiro, que eu coloco prazos, vencimentos de contas, algum lembrete de alguma coisa que esteja acontecendo hoje. E daí eu foco primeiro nisso, assim, como boa prática, eu tento terminar tudo de manhã, tem coisas que eu posso fazer mais tarde, mas de modo geral eu tento terminar tudo pela manhã, para chegar na hora do almoço já tendo essa parte concluída, e aí no restante do dia eu vou trabalhando em outras coisas que estão na minha lista de afazeres e tal. Como que você costuma organizar a sua agenda? Para mim, não funciona muito bem assim, porque eu tenho os horários de entrada e saída do trabalho. Então, é muito organizada a agenda por contexto, né? Eu tenho coisas, por exemplo, que geralmente pela manhã é minha sessão de estudo, assim, né? Então, eu tenho aquilo que eu queria ter estudado pela manhã, e aí, quando eu chego no trabalho, eu dou uma olhada no que eu tenho para fazer no trabalho. E aí, eu faço como prioridade dessa forma que você faz, mas quando eu chego naquele lugar, assim, quando eu chego aqui, né, onde eu estudo, no cômodo que eu estudo em casa, eu tenho aquelas prioridades, né? O que que eu vou estudar no dia. Eu tenho que manter da maneira mais simples possível, pelo menos a sessão de estudo do trabalho, porque as coisas se repetem, assim, elas não mudam muito de semana a semana. Então, é basicamente isso. Eu já tenho mais ou menos na mente o que que eu vou fazer naquele dia, assim. Uma Eu meio que me... previsibilidade maior, né? Isso, é meio que me planejo que as segundas recebo intimação, aí às terças eu oriento mais os estagiários, e quando eu chego no trabalho, então no restante da semana eu trabalho, me organizo para trabalhar com coisas que me exigem de quarta a sexta maior concentração e elaboração de peças processuais. Então, é isso. Eu acho que é muito num contexto e lugar que eu tô, a organização, né? Então, eu olho no calendário a prioridade de acordo com como eu chego no lugar, assim, né? Eu chego aqui no meu lugar de estudo, eu vou olhar o que que eu parei ontem de estudar e o que que é prioridade para estudo hoje, assim. Uhum. Bom, a gente está falando de organização dos estudos esse mês, né, no canal. Então, assim, de modo geral, já que a gente entrou nesse assunto, como que você organiza os seus estudos? Assim, você estuda só de acordo com algum curso que você esteja fazendo, ou você tem estudos que são mais autodidatas, relacionados ao trabalho, relacionados a interesses pessoais? Que tipo de assunto você estuda hoje em dia, assim, que faz parte da sua rotina nesse momento? Meu objetivo atualmente é que deu uma bagunça na pandemia, é colocar de volta nos eixos os meus estudos de inglês, porque um dos meus planos é fazer mestrado, e aí eu queria já deixar a proficiência mais engatilhada, assim, né? Uhum, Para no ano que eu for fazer o mestrado, eu me preocupar com a prova do mestrado e já ter essa prova de proficiência já resolvida, assim, né? No prazo de validade dela. Então, eu estou estudando também para concurso, né? Já tem bastante tempo, mas hoje de uma maneira mais tranquila, porque eu já tenho um cargo, né? Então, uma coisa que eu segui o fluxo a vida inteira, de acordo com o que as pessoas falavam para estudar para concurso, é fazer blocos de várias matérias num dia. E aí, recentemente, eu percebi que eu tenho me dedicado. Eu acho que a pandemia mudou muito essa noção, né? Da gente se perceber, e eu comecei a me perceber e ver que a minha concentração eu gosto mais de me aprofundar numa matéria. Então eu tento rodar mais rápido naquela matéria. Por exemplo, agora teve uma mudança muito importante nesse pacote anticrime aí do Moro. E eu estava totalmente desatualizada sobre isso. Então eu achei que isso era uma prioridade e estou me aprofundando nisso, assim,
com cuidado de não ficar só nisso, porque eu tenho também essa vontade de ficar me aprofundando de um nível que às vezes deixa de evoluir, né? Na Uhum. matéria e fico só numa só. Então é isso. É uma coisa que eu passei muito recentemente, conversei com um psicólogo, psiquiatra sobre como a minha cabeça funcionava, para tornar mais simples as sessões de estudo. E peguei um livro e aí eu vou do começo ao fim com esse livro, assim, né? De uma maneira mais rápida. Isso eu tenho ganhado em qualidade fazendo assim, apesar de que a maioria fala que não é muito recomendável, seria bom você trocar as matérias, para mim tem funcionado melhor. É, porque é o lance da personalização, né, Laísa? Não tem como a gente. Existem, lógico, boas práticas e modelos prontos e pessoas que fizeram de tal maneira e foram bem-sucedidas, mas assim, se você tentando fazer de uma outra maneira, você. Não, vou colocar a frase de outra forma. Se você fazendo de uma maneira que você percebeu que funciona melhor para você, é muito mais eficiente ou eficaz até do que fazendo dessas outras boas práticas que tem no mercado, especialmente sobre concurso, né? Eu acho que a gente sempre tem que ir do jeito que funciona melhor pra gente. Eu super te entendo, eu também gosto de me aprofundar quando eu estou estudando alguma coisa, às vezes eu até prefiro ficar mais tempo estudando aquilo, né? Um bloco de tempo maior, assim. Mas tem outras coisas que eu consigo mudar fácil, sabe? Tipo, quando, especialmente atividades de revisão, assim, sei lá. Então, eu acho que o segredo mesmo está na personalização, né? Assim, o autoconhecimento que me permitiu isso, mas não deixa de gerar uma insegurança, né? Porque você tem uma multidão de gente falando o oposto. Então é importante também se analisar, montando, né, o processo de organização, ver como você funciona e ter isso como âncora, né? Porque às Sim. vezes você vai escutar os outros fazendo o oposto, muita gente fazendo o oposto, e vai achar que o jeito que você está fazendo não está errado, mas não necessariamente, é porque os resultados levam tempo mesmo, assim, né? Não, e Para assim, ele, se você já estudou, já passou, já está em um cargo assim que te dá uma certa estabilidade, né, em termos profissionais e financeiros, tudo, é porque alguma coisa certa você sabe fazer, né? Então, assim, também tem que confiar no próprio processo. Aí, não sei, você tem alguma pergunta que você queira me fazer, assim, com relação à organização, produtividade? A gente se falou há pouco tempo, né? Mas se você tiver alguma pergunta para me fazer, estou aqui à disposição. ah, em relação à produtividade, seu conhecimento novo, específico quanto à pandemia, e aliado ao autoconhecimento, qual foi o maior ganho com Tá, essa poxa. situação? Você me colocou para pensar agora. O maior ganho para mim, eu acho que pode parecer um pouco assim clichê no sentido de que eu sempre falo isso, mas é muito a questão do sono, porque o lance da pandemia para mim bom, eu sei que nem todo mundo está fazendo isso, mas eu continuo em casa, eu saio assim por estritamente necessário. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu saí de casa, pra falar a verdade. E então eu continuo trabalhando de casa. Uma vez a cada 2 semanas, assim, eu dou um pulo sozinha no escritório, eu vou a pé, só para pegar contas e coisas que chegam, assim, né, de marcas e tal. Mas eu evito ao máximo sair. Muitas vezes é meu marido que vai buscar lá para mim. Então, o grande problema, assim, claro, nem preciso falar do cenário da pandemia, da preocupação que a gente tem, de, né, notícias e tal, mas para mim o grande problema que impacta a rotina é você ficar nesse looping que não tem uma quebra, né? Tipo, todo dia, acorda, trabalha, 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 daí vai dormir, acorda, trabalha. Então, para mim o problema é ficar nesse looping. Então, o mais importante é você ter estratégias para quebrar esse looping, sabe? Para não ficar, porque os dias tendem a ser todos iguais, e se você não tiver estratégias para quebrar esse looping, você acaba desanimando. É normal, eu acho, sabe? É natural, na verdade. Então, o que seriam estratégias para quebrar esse looping? O horário de sono não precisa ser uma coisa militar, sabe? De tipo, não, todo dia, 10 horas eu tô dormindo, ou 9 horas e acordar todo dia às 6. Não necessariamente isso, mas você ter uma média, assim, sempre, todos os dias. Não ser aquela coisa que eu vejo que muita gente faz, e eu fazia quando eu era mais nova, assim, do tipo, tem dia que eu vou dormir 2 da manhã e acordo mais tarde, ou no mesmo horário, e daí eu durmo pouco. Ou tem dias que eu durmo muito cedo, acordo de madrugada e daí bagunça tudo.
Então, cada dia, sabe, acordar em horários muito drásticos, assim, com relação aos outros. Eu acho que, para mim, assim, essa regulação do horário do sono é a principal. E é uma grande mudança para quem trabalha em casa, porque, de modo geral, nós, né, pessoas, né, de modo geral, assim, a gente tem que delimitar muito o nosso horário, o nosso tempo de sono de acordo com o horário de trabalho, porque é uma necessidade da vida. A gente não tem muita escolha, né? Então, para quem pode trabalhar em casa nesse momento já é um privilégio assim enorme. E o fato de você conseguir trabalhar de casa talvez te permita, de uma forma que você nunca tenha conseguido antes, regular esse horário. No sentido de vou estabelecer o melhor horário para eu dormir e acordar, já que eu não vou ter deslocamento e coisas do tipo. Isso, claro, para quem pode, né, Laísa? Porque eu sei que mesmo trabalhando em casa tem gente que faz uns horários muito doidos, assim. Então, que precisa, né, por conta do trabalho mesmo. Mas para quem pode, então para mim assim foi a principal coisa, de o sono se tornar o eixo do meu dia, porque eu não vou ter que fazer nenhuma viagem de avião, porque eu não vou ter que fazer um deslocamento diferente, porque eu não tenho nenhum evento que pode ir até mais tarde, porque se eu vou para a faculdade num grupo de pesquisa, numa aula à noite, eu chego mais tarde em casa, então eu consegui regular bem esse horário. Eu acho que esse é o principal da quebra do looping, sabe? E também ter atividades ao longo do dia, entender como a minha energia oscila ao longo do dia, para eu entender os diferentes contextos que eu tô. Então, como que eu tô de manhã, de modo geral? Como que eu tô de noite, de modo geral? E usar isso a meu favor para eu ficar bem. Então, também entra nessa quebra do looping eu entender que, poxa, é bom, chega num determinado horário, eu paro de trabalhar, porque senão a gente fica, sabe, fazendo coisas no computador e tal. Às vezes eu fico também, mas não é rotina, sabe? Tem que ser exceção. Então, para mim, acho que o principal aprendizado da minha produtividade nesse um ano e bastantão de pandemia tem sido essa, esse eixo do sono, em primeiro lugar, e esse entendimento melhor sobre os diferentes contextos do meu dia a dia para quebrar esse looping, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu, sim. Mas é isso, né? A gente continua, é um desafio, eu acho, porque é muito comum, eu recebo muitas mensagens do pessoal aqui, né, no Instagram, falando assim, nossa, eu não tenho pique para absolutamente mais nada, assim, depois de um ano e pouco de pandemia, eu não consigo mais retomar a coisa toda. E a gente até falou, né, semana passada no encontro, quinta-feira, sobre fazer o redesenho do dia ideal, né? Nossa, eu vivo refazendo esse desenho, na pandemia, assim, acho que eu já refiz umas 6 vezes, pelo menos, sabe? Porque quando eu percebo que não tá muito legal assim a minha rotina, eu falo, deixa eu redesenhar o que seria um dia ideal para mim hoje, de acordo com o que eu preciso. Preciso descansar mais, sabe? Preciso fazer mais atividades de lazer, então eu redesenho o meu dia com base nessas necessidades, sabe? Assim, Acho que é isso. esse foi, acho que esse foi o meu maior aprendizado, né? Essa questão de, porque, né, eu tenho TDAH e aí eu gosto muito das coisas, das rotinas sempre muito fixas, né? E esse contexto, eu acho que exigiu da gente trabalhar o que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Essa flexibilidade sempre de estar montando essa rotina quase toda semana, assim, né? Ela muda bastante, assim, de acordo com o que está acontecendo, né? No contexto social em geral e do que a pandemia tem exigido da gente, né? E ao Uhum, mesmo tempo é legal você pensar que é tudo uma integração, né? De trabalhar como se a sociedade, assim, é o que faltou muito, eu acho que na realidade brasileira é pensar que na contribuição de cada um, no respeito, na integração da minha postura em relação e os efeitos em relação ao outro, assim. Então, acho que total. eu usei bastante para trabalhar isso, essa flexibilidade, que é algo que para mim é difícil. Uhum. E você, assim, você comentou agora, né, do redesenho do dia ideal, tal, mas você teve algum outro aprendizado, assim, nesse tempo de pandemia que você, com relação à sua produtividade, que você acha que fez muita diferença? Ah, eu acho que com a distância, o que eu mais senti de diferença foi a criação de afetos e de laços com as pessoas através da distância.
Então, as pessoas não estão bem, né? Mentalmente. E eu tentei migrar, assim, na minha roda da vida e no meu tempo, uma dedicação especial para entrar em contato, mesmo que à distância, as pessoas que eu não vejo há tanto tempo, assim. E foi bastante importante isso porque eu refiz laços, né? Revi pessoas e acabou me reaproximando de pessoas que há muito tempo eu deixava porque estava distante. Então, aproveitei esse contexto para fazer chamadas, para fazer encontrinhos online, perguntar, né, um dia da semana, perguntar para um número X de pessoas, e acho que é isso, né? Ficou para mim o que de mais importante que sustenta a produtividade são os vínculos, as pessoas, isso, né? A qualidade de vida e essas coisas que são importantes no final das contas. Ai, nem fala. Sabe que uma coisa que me ajuda muito assim é usar checklists, né? Então, por exemplo, eu tenho uma checklist que eu reviso toda semana, uma checklist que eu reviso todo mês. E é legal porque nessas checklists, uma das coisas que eu coloco é uma lista de pessoas que eu quero pelo menos entrar em contato de vez em quando, né? Então, assim, eu acho que existem pessoas que a gente entra em contato todos os dias, isso entra na minha checklist, assim, do mínimo viável diário, certo? Então, assim, quais são as pessoas que eu converso todos os dias? Porque é isso que você falou, dos vínculos, né? Então, sei lá, minha mãe mora em outra cidade, então é óbvio que todos os dias eu converso com ela um pouquinho, assim, para, né, o pessoal que trabalha comigo. Então, existem alguns, isso que você falou, os vínculos, né? Agora, tem contatos que eu posso fazer uma vez por semana. Então, assim, eu tenho um grupo de amigas de infância, eu não preciso falar todos os dias com ela. Claro que se elas mandarem mensagem para mim, eu vou responder, mas pelo menos uma vez por semana eu mando um alô, como você tá, etc, etc. Uma vez por mês a gente faz um encontrinho em grupo, assim, no Zoom, sabe, para trocar uma ideia, e é muito gostoso. A gente faz meio que uma atualização de como todo mundo tá. E também uma vez por mês você pode, né, ter essa checklist para você mandar uma mensagem para ver outras pessoas que talvez não sejam tão do seu contato diariamente ou com uma frequência maior, só para você dar um alô. Você tem alguma coisa nesse sentido também ou é mais espontâneo? Tipo, você, quando alguém assim, eu lembro, mando Eu acho que mensagem. quando eu deixei para fazer de modo espontâneo, isso não acontecia. E o ganho foi esse. Eu comecei a fazer meio que um checklist disso, né? Todo mês, porque a técnica que eu uso que dá certo para mim é o bullet journal. Então, naquela página inicial do mês, é uma coisa que eu controlo por ali. Que legal. Os relacionamentos, como eles estão, quais as pessoas que eu falei, se eu sei o que está acontecendo com elas, assim, e acabou me ajudando bastante. Eu não fazia o controle, eu deixava para ficar espontâneo e na correria, assim, das responsabilidades do dia a dia, isso não acontecia, e acabou acontecendo agora, assim, foi um ganho legal, assim. Posso falar mais um pouquinho sobre isso? Porque na real, né, muitas pessoas acham assim, mas aí quando você se organiza, você perde a espontaneidade. E eu vejo que na real é bem pelo contrário, né? Porque existem coisas que são importantes pra gente, que se a gente deixa no espontâneo apenas, não quer dizer que você não é porque você se organizou que você não vai fazer o espontâneo também. Mas existem coisas que você deixa, se você deixa só no espontâneo, você pode esquecer e que são importantes para você. Essa questão de mandar uma mensagem para um amigo, né, durante a pandemia, contatar as pessoas, é um desses elementos, né? Então, na verdade, o que a organização nos proporciona é a lembrança de coisas que são importantes que a gente faça, que são importantes para a gente, que deixem a gente bem, né, nesse relacionamento com outras pessoas e em diversas áreas da nossa vida. Então, não é que ela vai engessar ou fazer a gente perder a espontaneidade, pelo contrário, ela só vai garantir que coisas que sejam importantes sejam lembradas. Se você tiver vontade de mandar uma mensagem para uma amiga, não é porque você fala, não, já mandei esse mês, não vou mandar agora. Não, você pode mandar também. É só para você não Exato. esquecer de pelo menos uma vez por mês dar um alô, né? Então eu acho que é mais essa compreensão, assim, porque é muito comum que as pessoas acham que quando a gente, nossa, você vai ter uma checklist de contato para amigos, mas é só para você não esquecer. Caso você esteja num mês muito corrido, ou caso você esteja num momento que provavelmente você esqueceria, né? Mas Então, você sabe, Thaís, que eu acho que é, eu sou seguidora do Vida Organizada desde 2008 e um sigo, né? E tempinho tenho. só, né? Então, quando você lê,
aquelas coisas que você já estruturou há vários anos até chegar, né, no que hoje é o Vida Organizada, quando você lê tudo de uma vez, você olha o contexto geral e pensa que aquilo vai ser impossível, mas foram anos, assim, né, até implementar tudo e foi de pouquinho em pouquinho olhando o que que era prioridade, né. Então, de fato, parece um negócio assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso tudo. E aí você começa a microgerenciar, porque, meu Deus, é isso tudo que eu tenho que fazer para chegar nesse ponto de organização que eu dou conta de tudo na minha vida. Mas assim, leva tempo, né? O processo de organização acho que é um processo bem lento, assim, até para você aprender que é lento e é aos poucos, porque senão você fica meio que isso, meu Deus, agora eu consegui organizar minhas contas, agora eu sei o método que, por exemplo, cheguei no bullet journal, mas eu tenho que fazer uma lista de amigos, eu tenho que, sabe? E aí vem um bolo de coisas. Eu acho que o start na minha cabeça foi quando eu olhei para o blog e falei, gente, a Thaís, ela trabalha com isso, ela muda tantos métodos, porque ela precisa falar sobre os métodos novos de Sim, organização. Eu quero ser uma exatamente. pessoa, só quero ter uma pessoa, uma vida mais simples e tá tudo bem, assim, né? Não, É. Não, e eu gosto muito da abordagem cara, implementa uma dica por dia, sabe? Uma coisa que você viu é, assim e que faz sentido. Então, a gente está conversando aqui, muito provavelmente tem alguém, inclusive se tiver, deixa um comentário aqui, que está montando a listinha de pessoas que precisa não, né? Que quer ou precisa mandar uma mensagem, se comunicar diariamente, por exemplo, ou uma vez por semana. Isso já é um ganho que você faz e hoje. E não importa tanto a ferramenta, você pode fazer numa lista no computador, ou pode fazer nos seus lembretes do celular, ou pode fazer num caderninho, ou pode usar o bullet journal, enfim, né? Mas assim, já foi uma coisa que você fez e falou, nossa, que legal, isso aqui vai ter um ganho para mim, tem um propósito, sabe? E já tá bom, você já tá mais organizada do que ontem, por exemplo. E não que o objetivo seja ser organizada, mas é viver uma vida mais significativa, ter uma rotina mais tranquila. Então, o fato de você não ter que ficar lembrando todos os dias de todas as coisas que são importantes que você faça, porque você colocou em um outro lugar, é fundamental, né? E isso que você falou é muito importante sobre a perspectiva do processo pessoal de organização. Olha, a gente combinou aqui que a gente ia conversar uma meia horinha para não passar muito tempo para você e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, já que você falou do bullet journal, pode ser que outras pessoas queiram saber também. Como que você usa o bullet journal? Não sei se você quer explicar para a galera o que é bullet journal, ou se isso vai ser abusar muito da sua boa vontade esse horário da manhã. Mas se você quiser explicar em um parágrafo assim o que é o bullet journal e daí como você usa, acho que é legal. bom, eu acho que o bullet journal, eu acho que né, nesse tempo todo do processo de organização eu tentei seguir o GTD e não funcionava para mim. Achava muito complexo. Achava que eu precisava de caderninho, sabe? Sou muito, assim, de um período do dia gostar de coisas mais analógicas, gosto Uhum. da questão física, né? E me separar de máquina e fazer no papel o meu processo de organização foi uma coisa muito importante. Quando eu comprei o livro do Ryder Carroll, eu vi que ele era TDAH e eu entendi que eu sempre funcionava naquele modo. Então, eu tenho lido e relido o método, já tem um ano e algum tempo que eu sigo, e o Bullet Journal é um caderno, onde você desanuvia a mente das coisas, assim, é quase, você alia num caderno, agenda, diário e planejamento, assim, são várias etapas de um processo de organização. E acaba virando um livro da sua vida, porque você sabe como você estava registrando e fazendo naquela época algo daquela data, daquele tempo. E é um processo muito bonito, né? Porque quando a gente fala bullet journal, a gente lembra das fotos da internet. Pinturas, desenhos, calendários, não. O meu processo do bullet journal é de fato só escrever num caderno. Eu não fico gastando tempo com colorir. Óbvio que se me der vontade, eu vou fazer isso, tá tudo bem, mas é raro, assim. Não é Então, obrigatório, né? é, é raro eu fazer isso. E assim, eu reúno tudo ali: controle de pagamento mensal das contas, o registro do futuro, o registro do presente, como meu corpo estava naquele dia, como eu me senti diante de determinada situação.
faço notas e diário do tipo. Isso é importante até depois para as minhas sessões de terapia, né? Que eu passo para a psicóloga como eu estava, como eu me senti com aquela situação, o que eu Sim, queria melhorar diante daquilo. Então, bullet journal para mim, nossa, fez toda a diferença, assim. E eu, além dele, depois, essa questão de diagramação, essas coisas, depois eu comprei o livro da Raquel, que é Diário em Tópicos, para dar uma estruturada melhor, porque eu sinto falta daquela visão mensal, né? E aí ela meio que tem isso, né? Os desenhinhos aí de fazer o planejamento mensal no formato de calendário. Mas é muito legal. O processo do bullet journal para mim funcionou muito, assim. Precisa de um caderno e de uma caneta. exatamente. E me conta mais sobre essa visão mensal. O que que você quer dizer com visão mensal? Só para explicar para o pessoal. Enquanto isso, eu vou escrever o nome aqui, que o pessoal está pedindo para escrever o nome. Eu Bullet journal. gosto muito, assim, de, de ver as coisas nesse modo, assim, sabe? É tipo assim. E aí e vendo os quadradinhos, assim, né? E é isso, montando de acordo com os quadradinhos, eu planejo mais para o futuro, vendo essa visão mensal, assim, tal mês vai ter feriado tal, e aí meio que me programo para pedir uma folga ou férias no trabalho, e para lá para frente, eu não consigo fazer isso olhando só no dia ou só na semana, eu gosto desse, é igual a visão do calendário também, né, que o meu processo das datas fixas, eu uso o Google Agenda. Eu Uhum. gosto, ali também dá essa visão, né? E eu quero trazer isso para o Bullet Journal, assim, né? Porque bom, vai ser duplicado, mas também acho que vai ser um processo interessante, porque o caderno eu levo para qualquer lugar, até onde não tem internet. E ali, às vezes, eu escrevo lá que eu vou pensando, nossa, que legal, tem o feriado de 7 de setembro, dá para fazer tal coisa e colocar tal coisa junto, que eu vou ter 2 dias a mais e eu posso fazer tal coisa, assim, dá para me planejar mais para o futuro, assim, pelo menos para mim funciona melhor. E você tem um dia fixo do mês, assim, que você costuma fazer esse planejamento do mês seguinte? Ou Tem o chega, dia, quando chega no mês, você tem essa visão, você abre o log lá do mês e começa a fazer. a última semana do mês, ou no máximo o primeiro dia do mês, que eu sento, abro a página lá do monthly, né, que é aquela página do mês, e ali eu coloco, né, os dias, o dia da semana, e ali eu vou colocando, tal dia eu tenho um compromisso tal horário. Só que eu coloco ali em lista, né, e eu gosto mais da visão desses quadradinhos, assim. Mas, em geral, eu faço esse planejamento ali, eu coloco todas as contas que eu tenho para pagar, já pago todas, já agendo todas, ingressos, né, de receita. E aí fica tudo nessa página do mês, do Bullet Journal, fica tudo que é importante para o mês, assim. Ah, que legal. E última pergunta, vai, para a gente encerrar, para não ficar muito longo aí para você. O que que você registra no seu log diário? Você usa ele, como você falou assim, como organização, planejamento e registro, ou só para uma dessas funções? O que que você coloca no seu log diário? Meu log diário, eu não registro compromissos fixos que já estão no Google Agenda. Eu não Tá? coloco isso. Então você usa a agenda do Google como referência, assim, é, da, das informações organizadas, para você consultar e saber o que você tem que fazer ali no dia e até usar para se planejar no Bullet Journal, é isso? Isso. Legal. E aí, no log diário, eu uso para tarefas. Até as tarefas que desmembram a partir desse compromisso da agenda, eu coloco ali. Porque Uhum. algum evento ali pode precisar de várias ações. Então, viram várias tarefas e eu meio que vou dando check para depois no outro dia, se eu não tiver conseguido terminar, eu começar o próximo log do diário a partir daquilo que eu não terminei, por exemplo. Uhum. Ontem era limite para receber intimação. Eu consegui receber, porque tinha muita coisa, de 2 dias. Eu coloquei lá quais os dias e hoje eu começo a partir dos dias que faltaram o log diário para hoje. Então, o log diário para mim é tarefa, né? E eu não uso, né, gerência de tarefas digital, por exemplo, tudo isso. Não, não uso, não consegui Só no adaptar Bullet ainda. Journal, né? Só no Bullet Journal. E, e além disso, uso bastante para registro de pensamentos, sabe? Às vezes a gente tem pensamentos que ficam indo e voltando. Então tem aquele símbolozinho, né, do tracinho e tal.
Aí eu registro ali que eu pensei, como eu agi diante disso. Nossa, isso é tão importante, né? E ali também eu registro também alguma informação importante, assim. Tem alguns logs diários, inclusive, que viram assim meio que um commonplace book, sabe? Eu fico meio que isso, né? Fico meio, meu Deus, eu aprendi tal coisa hoje. Mas o caderno que eu tenho ali agora é o bullet journal. Então eu meio que registro, né? Aprendi tal coisa, a diretriz para seguir isso em tal coisa, assim. E o mais gostoso é você revisitar esses cadernos no futuro, né? Para você ver Ai, assim. acabou o do primeiro semestre agora e aí a gente tem que revisar para passar para o próximo. Tá sendo muito gostoso ver o que que eu consegui fazer, sabe? Apesar de tudo, tem sido muito legal, assim. E Sim. ver que processos terapêuticos, processos de relacionais estão registrados ali, o que que eu já tinha concluído naquela época, sabe? É muito legal. Insights, eu gosto bastante. Há quanto tempo você faz bullet journal? Regularmente mesmo, que eu abandonei as outras técnicas e fiquei só com bullet, deve ter. Tô no segundo ano já. É muito gostoso você olhar os cadernos anteriores assim. É, Nossa, eu olho assim caderno de antes da pandemia, eu falo, nossa, quantos lugares uma pessoa pode ir no mesmo dia, né? Coisas desse tipo. E nesse último ano também eu pego o bullet journal que eu fiz lá, né, desde o começo da pandemia, foi, nossa, foi essencial assim para mim, sabe? Foi bem o que a terapêutico gente mesmo. pensava, né, que antes da pandemia, o que que a gente fazia, o que que pode Sim. existir depois, né, que passar Nossa, isso. total, total mesmo. Meio que é uma âncora quase, né, do que você tem. Às vezes a gente esquece, né, do que a gente fazia, do que a gente gosta. E, poxa, isso me deixou feliz aquele dia. Aí quando você vai revisar o bullet journal, você fala, ah, vou voltar a fazer isso me fazia bem, assim. Sim, sim. Ah, Laísa, que gostoso que foi bater esse papo com você. Obrigada, viu, pela sua Eu que agradeço. disponibilidade. Foi muito gostoso. Eu pensei Eu que assim, bom, agradeço. eu vou tomar um café. Já que eu tenho que tomar um café, e já que eu não posso ir na padaria, encontrar com alguém, eu não posso, né? Então, assim, vamos trocar uma ideia com pessoas queridas. Então, muito obrigada por ter aceito aí o convite. Eu que É, agradeço. e aí eu vou ficar mais um tempinho que eu vou responder umas dúvidas que o pessoal está postando aqui. Se você precisar sair, para mim não tem problema. Assim, você comentou, ah, meia horinha eu consigo conversar e tal. Então tudo certo, viu? Então eu É, quero te agradecer por você ter participado. E é isso, a gente vai se falando. Qualquer dúvida você sabe onde me encontrar, tá bom? Obrigada por ter participado tranquilo. aqui comigo. Vou precisar sair, mas agradeço. Muito obrigada. Sempre muito bom falar sobre isso. Tá bom, obrigada. Bom dia para você, Obrigada. viu? Tchau, tchau. Beijo, Laís. Deixa eu ver. Muito bem, gente. Eu vi que vocês postaram várias perguntas, então eu vou comentar aqui algumas delas, tá? Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar também. Olha, por exemplo, o Richard postou assim uma pergunta. Thaís, bom dia. Posso utilizar apenas um caderno como caixa de entrada no método GTD? Obrigado. Pode sim, Richard. Eu uso só um, basicamente, que é um bloquinho de notas, tá? Aqui, ó. Um bloquinho de notas pequenininho. Eu vou variando de tempos em tempos. De modo geral, eu prefiro usar os caderninhos assim pequenininhos, sabe? Tipo, esses bem pequenininhos mesmo, porque eu coloco no bolso. Inclusive, esse aqui, ele tem capa dura, mas ele tá até meio curvadinho, não sei se dá pra ver. Porque eu coloco ele no bolso, então o caderno de bolso é exatamente isso. Então, pra mim, quanto menor, melhor. Porque eu levo pra todo lugar, mesmo em casa, que eu poderia usar um caderno maior, e não tem problema usar um caderno maior, mas mesmo em casa, eu uso um caderninho pequenininho que eu coloco na bolsa da calça, onde eu vou pra lá e pra cá, pra estar sempre comigo. Então, você pode usar só um, sim, não tem problema nenhum. É, Pode usar só um, pode usar vários, não tem problema. Na verdade, a boa prática que o David fala é use a menor quantidade necessária para você. Então, se para você um basta, funciona bem, tá ótimo. Para algumas pessoas precisa de mais de um. Então não tem problema, né? Você tem que realmente buscar o que vai funcionar melhor para você. E se for um só, é isso. Eu fico andando com ele para lá e para cá pela casa, porque sempre que eu lembro de alguma coisa, tenho alguma ideia, enfim, alguma ideia com conteúdo para fazer alguma coisa aqui no Instagram, eu anoto, tá? Mas pode usar só um, sim. Deixa eu ver. Obrigada pela pergunta, Richard. Espero ter te ajudado. Vamos lá.
Então a gente falou sobre bullet journal, né? A Laísa, gente, ela é aluna, e aí vocês viram ela falando que acompanha o Vida Organizada desde 2008. Então foi muito gostoso tomar esse café com ela. Obrigada, viu, Laísa? Foi muito gostoso mesmo. E ela comentou que ela tem TDAH e que ela usa bullet journal. O bullet journal, gente, ele é um método, tá, de organização voltado para o analógico e ele ajuda muito quem tem TDAH, inclusive o criador do método tem. E aí vocês podem usar como base, assim, o próprio livro do autor. O autor se chama Ryder Carroll. Eu escrevi em algum lugar aqui no chat o nome dele direitinho. E o livro, que tem versão em português, chama-se O Método Bullet Journal. Para quem quiser saber mais, eu tenho vários vídeos no canal do Vida Organizada no YouTube e também no blog vidaorganizada.com. Se vocês usarem a busca lá, colocarem Bullet Journal, tem bastante coisa mesmo. Então você já tem muito material assim para aprender bastante. E o outro livro que ela comentou é um livro que chama Diário em Tópicos, que não é do autor do método, mas traz complementos legais. Então, assim, para começar, eu iria sempre na fonte mesmo, autoral do método, que é o livro do Ryder. Se você não puder comprar o livro agora, você pode conferir no site dele, existem vídeos também. Então, ele tem um aplicativo, mas o aplicativo não é tão explicativo assim, mas dá para pegar o espírito da coisa por lá. E você não precisa ter um caderno super caro, você não precisa desenhar, você não precisa. Não, é simplesmente um lugar que você abre o seu caderno ali todos os dias, você coloca a data de hoje e começa a anotar as coisas que você tem para fazer no dia de hoje. E aí no dia seguinte você vê aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, aquilo que não foi feito você vê se ainda vale a pena fazer, e aí você repassa para o dia seguinte. Esse é o resumo do resumo do resumo do método Bullet Journal, mas claro que tem muito mais do que isso. Então, vale a pena aí, se você se identifica com essa abordagem, procurar saber mais, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O Lucas perguntou, Thaís, como iniciar novamente o processo de organização com vários incêndios acontecendo ao mesmo tempo? Obrigada pelo seu trabalho, você nos ajuda muito. Eu que agradeço, Lucas, pela pergunta. Olha, o processo de organização é esse reequilíbrio todos os dias. Então, tem dias que você vai ter mais incêndios para apagar, tem dias que você tem menos incêndio para apagar. Se você tiver um eixo central ali na sua organização, que seria, por exemplo, a sua agenda, com tudo que você precisa fazer ou saber no dia de hoje, em horários específicos, né, no caso de compromissos e ações diversas que você tem que fazer no horário específico, e ações que você não precisa fazer no horário específico, mas podem ser feitas a qualquer horário do dia, tudo na sua agenda, você já tem um eixo ali para se basear naquilo que é prioridade para você. Então, independentemente dos incêndios que aparecerem, depois que você apagar os incêndios, você volta para finalizar o que está na sua agenda. E além disso, vão ter muitos incêndios que aparecem que não são emergências, que você não precisa resolver ali quando chegam para você. Você que vai ponderar sobre isso, né? Em frente a tudo que você tem para fazer, você vai olhar para esse incêndio que apareceu e falar: tá, eu tenho que fazer, é uma emergência ou é uma urgência? Porque daí é diferente, né? Às vezes é urgente para outra pessoa, mas essa atividade urgente da outra pessoa, frente a outras atividades que você já tenha, é menos importante do que você já tem para fazer. Então, você pode colocar numa lista de afazeres para fazer ali o quanto antes, mas você pode focar em terminar aquilo que é importante para você e depois fazer essa atividade que chegou, tá bom? Então, você tendo, assim, ferramentas de organização que te dão esse respaldo, te dão um parâmetro do que é prioridade, você consegue bater esses incêndios que chegam para você com essas prioridades para saber o que é mais importante você fazer momento a momento, tá? A Lívia perguntou, como não se perder no mundo de ferramentas disponíveis e escolher a certa para você? Sinto que perco muito tempo testando, comecei a acompanhar você agora e adorando, mas confusa com opções digitais e analógicas. Lívia, pior que tem muita ferramenta mesmo. O que eu gosto de recomendar, assim, uma ferramenta essencial que você tem que ter uma agenda sua para usar como guia. Começa definindo uma ferramenta de cada vez, sabe? Então, assim, para agenda, qual que você vai usar? Ah, é Google Agenda? Ok, fechei na Google Agenda, é essa que eu vou usar para agenda e acabou, não vou ficar olhando outras. Testa durante um tempo, vê se funciona para você, e aí você procura outra se você sentir necessidade, mas escolher uma, fica nela durante um tempo para você não se perder nesse mar de opções. E isso vale para todas as outras ferramentas que você sentir necessidade. Ferramentas para arquivos, ferramentas para listas e por aí vai.
Essa é a recomendação que eu te dou, tá bom? Deixa eu ver. A Ellen, que bom que você postou de novo, Ellen, porque eu tinha visto sua pergunta, mas não estava mais carregando para mim. A Ellen perguntou assim: como se organizar com tempo sobrando? Eu acho muito complicado. Ela tinha perguntado assim: quando tem muito tempo livre é mais difícil de se organizar, né? Você sabe, Ellen, que existem perfis de organização. Então, tem algumas pessoas que gostam de olhar a agenda completamente vazia e ter esse tempo livre, né? Porque assim elas são muito guiadas pela espontaneidade. Então elas gostam de olhar, por exemplo, o que elas têm numa lista de afazeres e falar o que eu estou mais afim de fazer hoje. Então uma lista de afazeres vai te ajudar muito, porque é onde você vai colocar tudo que você precisa fazer de modo geral. E aí no dia a dia você consegue ou escolher espontaneamente o que você quer fazer, ou seja, assim, olhar nessa lista, ou você pode olhar nessa lista como se ela fosse um cardápio ali de um restaurante que você adora e escolher algo que você queira fazer. Então, essa é uma das coisas. Agora, tem pessoas, Ellen, que não conseguem fazer as coisas com tanta liberdade, né? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se for o seu caso, o que eu recomendo é que você, no seu planejamento semanal, então eu não sei se você já faz esse planejamento semanal. Se você não faz, tem um post recente aqui no feed do Instagram ensinando como fazer com um passo a passo mesmo, como fazer o planejamento semanal. E nesse planejamento semanal, você pode se programar para fazer algumas atividades ao longo da semana. E aí você coloca essas atividades na sua agenda, de modo que você tenha uma estrutura um pouco melhor para você conseguir fazer. Mas depende muito do seu perfil de organização, porque tem pessoas que não gostam de colocar coisas na agenda, mas para outras pessoas só funciona se colocar coisas na agenda. Então depende muito do seu estilo de organização mesmo, sabe? Espero ter te ajudado. Deixa eu ver aqui. A Kelly Santos falou: sonhe em um dia fixar em uma só ferramenta. Não dá, Kelly. Nem foca nisso porque é uma frustração sem fim. A gente usa as ferramentas que melhor nos atendem em diferentes funções. Como que você vai focar tudo em uma só ferramenta? Vai sobrecarregar uma ferramenta e não vai atender as funções necessárias. Fora que cada ferramenta tem um foco. Então, se você coloca tudo em uma única ferramenta, você está dando o mesmo nível de importância para as coisas. Não é real. Então, não precisa focar em uma única ferramenta. Por exemplo, o que entra na agenda é o que você tem que fazer e saber naquele dia em específico, ponto. Se você começa a usar uma agenda como para tudo, aí vai bagunçar, porque daí você vai ter coisas que não precisam ser feitas num dia ou num horário específico, que você está colocando na agenda e se forçando a fazer naquele dia, sendo que não é necessário. Acaba te sobrecarregando e te tirando o foco daquilo que realmente precisa ser feito no dia. Então, a agenda, ela funciona assim em equilíbrio com uma lista de afazeres, por exemplo. Então, a lista, ela tem que estar numa outra ferramenta separada, tá? Então, não fica focando muito em ter que ter tudo em uma única ferramenta, porque, sabe, de modo geral, isso não funciona. Fora que você tem coisas que você vai anotar no papel, tem coisas que você prefere fazer no digital, e aí já cai por terra essa coisa de uma única ferramenta. E-mails, mensagens, né? Tudo isso está no eletrônico, está no digital. Então, se você escolher uma ferramenta em papel, por exemplo, vai ficar inviável. O que você vai fazer? Você vai copiar um e-mail no seu caderno? Não tem sentido, sabe? Então, o que a gente tem que entender são as diferentes realidades, as diferentes necessidades para cada pessoa e quais ferramentas você gosta mais para se organizar. Mas tentar colocar tudo em uma é inviável, porque são muitas atividades de naturezas diferentes e o nosso sistema de organização acaba sendo híbrido por natureza, sabe? É isso. A Kelly perguntou: quanto tempo esperar para ver se realmente se adapta? Vai depender de você. Não tem regra, não. Deixa eu ver. Uma vida florida. Thaís, você indica mais a agenda do Google ou a física? Como mesclar os dois? Não tem indicação. Você tem que usar a ferramenta que você gosta mais. Eu uso a agenda do Google. Você pode usar agenda. Eu, por exemplo, uso a agenda física para fazer planejamentos, aqueles rabiscos, tipo assim, nesse dia eu posso fazer uma aula tal, tal, tal. E aí, quando eu decido isso, eu passo para a agenda depois. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar o nosso café aqui de hoje. Já são 10h30. Preciso ir fazer algumas outras coisas agora. Quero agradecer quem pôde participar aqui ao vivo, foi muito gostoso. Laís, um beijo para você e todo mundo que participou. Essa live fica gravada aqui no canal, tá bom? No IGTV do Vida Organizada. Então, muito obrigada a quem participou e a gente se vê aí nos próximos dias, gente. Um beijo para vocês. Um abraço. Tchau.